Vamos seguir em frente então. Bom, essas últimas meia hora que vocês ficaram aqui me ouvindo, né? Esses vídeos aí de 10 minutos, que um foi 11 minutos, uma coisa aí, mas 1 minuto a mais, 1 minuto a menos, vocês me... Quer dizer, 1 minuto a mais, vocês me desculpem, tá? Acontece porque é assim que é o conhecimento, assim que é, a gente tem que passar conhecimento, às vezes se excede um pouco, tá? Aquele cafezinho. Para respirar um pouco, por quê? Porque estes 3 primeiros vídeos que vocês viram, nós estamos falando, na verdade, de valor de trabalho. Nós falamos hoje sobre valor e necessidade de trabalho. Passei 3 vídeos explicando para vocês o valor do trabalho. Por quê? Porque é necessário entender que eu tenho um valor financeiro, eu tenho um valor ético, eu tenho um valor moral. A gente agora vai falar um pouco da necessidade do trabalho. Falar de necessidade do trabalho é quase que fazer uma ponte, na verdade, com o valor. Por quê? Porque uma das formas de entender esse valor do trabalho, que daí também vira uma necessidade, é a valoração que a sociedade vai te dar. Aí a gente está pensando nessa ideia ética também, né? Para fechar esse conceito. Eu vou novamente aqui me valer de uma experiência pessoal, né? Durante faz, na verdade, 20 anos que eu sou um músico profissional. Só que não faz 20 anos que eu toco. Na verdade, eu comecei a dar aulas profissionalmente em 2000, mas já em 93 eu estava fazendo meus primeiros acordes de instrumento. Ou seja, eu estava desprendendo uma força já, no caso aqui, num ponto de vista de técnica musical, já com os meus 13 anos de idade. Dos 13 até os 20, eu exercia isso sem ganhar basicamente nada. Em 2000, então, eu começo a ganhar uma renda através desse meu esforço, desse meu trabalho como músico. Socialmente, existe uma valoração diferente para com a sociedade. Por quê? Porque quando eu falo bem assim, olha, eu sou um músico profissional, a pessoa fala para ela, profissional quer dizer que ganha dinheiro com isso. Ou seja, transformou-se em um trabalho. Quando eu me apresento como professora, existe uma outra valoração, porque falam-se bem assim, bom, se ele é um professor, quer dizer que ele entende bastante ou deve entender bastante de determinada técnica. Ou seja, neste momento, nessa forma com a qual está sendo olhado, observa que, tirando a ideia de que quando eu sou amador, no caso, faço por amor, ou quando eu sou profissional, de um eu ganho dinheiro e outro eu não ganho dinheiro, né? Não ganho, no amador, profissional ganha. Existe essa valoração no sentido de que, olha, existe uma responsabilidade quando você está ganhando dinheiro. Em qual sentido? Quer dizer que você faz aquilo com o mínimo de excelência. Então a sociedade, ela vai valorar você, ela vai te olhar também falando bem assim, olha, eu faço com o mínimo de excelência. Quando você, ao fim desse seu contrato de aprendizagem, você ter seu certificado, fala bem assim, olha, eu fiz parte desse programa aqui como jovem aprendiz em determinada empresa. A sociedade também te olha e fala bem assim, opa, existe uma excelência aqui em alguma coisa. Por quê? Porque ficou 2 anos ali na função de aprendizagem trabalhando em determinada empresa. Falou, opa, e nessa empresa aqui ainda, né? Aquela empresa que falou, opa, é conceituada na cidade, coisa e tal. Então, ou seja, essa valoração que se dá, que é uma valoração social, ela também é importante. Por quê? Porque daí agora a gente faz o elo. Aqui eu tenho uma necessidade. Qual é a minha necessidade? Bom, ao momento que eu sou bem visto e bem quisto como profissional, eu começo a ter a minha valoração na sociedade, ela fica maior, né? Ou seja, me é importante, me é necessário, por quê? Porque quer dizer que eu vou estar ativo no mercado de trabalho, né? Quer dizer que aquele meu currículo é aquele currículo quente, né? O pessoal vai olhar e falar, opa, beleza, isso aqui é um bom profissional, ó, tem referência aqui, referência de tal fórum. Então é uma das formas que eu tenho, uma necessidade que eu tenho do trabalho. Observe, eu não entrei aqui ainda no conceito da necessidade financeira. A gente ainda está num ponto de vista abstrato e aí agora sim eu vou estar entrando nessa necessidade aqui. A gente precisa entender daí que essa necessidade ela vai partir também de alguns pressupostos.
E aí, novamente, vamos lembrar daquela ideia que cada ciência ela vai olhar de uma forma para aquilo. Na aula eu ainda mostrei, não esse copo, né? Mostrei um outro copo. Esse copo meu hoje aqui ele também é infantil, né? O cara ele vai ficando velho, ele começa a ter essas ideias, né? Veja bem. Então, se você olhar por esse lado aqui, você vê uma mãozinha aqui azul, que eu pressuponho ser do Superman, sei lá, se é, se não é. Se você olhar desse lado aqui, você já não vê essa mão. Ou seja, de acordo com a forma com a qual você olha, você está vendo uma realidade, ou mais, você está se dispondo a olhar uma realidade. Que poderia, inclusive, falar bem assim, olha, eu só vou poder dar uma visão completa olhando aqui 360 graus. Ou seja, estou me dispondo a ver uma outra forma de realidade. Eu não estou fazendo um recorte, certo? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque até mesmo na necessidade, se você for analisar por olhares diferentes, a ideia de necessidade, ela vai abranger uma forma diferente. Então veja bem, olha, se você pegar a necessidade, o trabalho como necessidade, pegar as civilizações antigas, aqui da América Latina, a saber os índios, ele vai olhar a necessidade do trabalho como o seu sustento. E não é o seu sustento no sentido de que ele vai pagar suas contas, não é o sentido que ele precisa trabalhar para comer. E olha que interessante, o índio, no caso, a necessidade que ele tem do trabalho, ela é pura e exclusivamente o seu alimento. A caça para o seu alimento, trabalhar, claro, para fazer a sua oca, a sua casa, eu não sei muito bem como é que é o nome que se dá para a casa indígena, né? Enfim, mas, ou seja, esse trabalho é diferente da nossa necessidade do trabalho, por quê? Porque a nossa necessidade, ela essencialmente passa por ser financeira. São ideias diferentes. Por que, que necessariamente passa por ser financeira? Vamos de novo aí, eu vou falar um pouquinho de novo de mim. Como eu já te falei para você em várias oportunidades, eu tenho um amor pelo que eu faço. Um amor, eu amo dar aula para a juventude, então é um amor dobrado. Falar de direito, então, é o êxtase do amor, né? Porque eu amo o falar do direito, amo pensar na teoria jurídica, explicar a teoria jurídica. Agora observa assim, também no direito, eu na época da graduação, eu já exercia trabalho de monitoria. Sempre gostei de me dispor para explicar algo, só que, ou seja, eu exercia um trabalho, esse trabalho ele não tinha remuneração alguma e onde eu me graduei. Eu tinha muito certificado lá que falava que eu fui monitor, que eu inclusive perdi o certificado. Não posso nem colocar no meu currículo Lattes que eu tenho essa ideia de monitoria, porque eu não consigo provar, né? E depois não fica legal aí falar que você, sou monitor, falar, você foi monitor quando? Então, não sei. Aí de repente a escola, a faculdade esquece que eu fui, vai me desmentir, vai ficar chato, né? Mas, enfim, ou seja, o trabalho eu já fazia. Só que a necessidade que eu tenho de fazer esse trabalho neste momento é diferente daquela. Porque naquele momento, além de estar exercendo essa força, eu estava exercendo a força no sentido de que eu aprendia algo também ao momento que eu ensinava. Neste momento, eu continuo de certa forma executando a mesma coisa. Qual o sentido, qual que é o meu ato, o meu esforço, o meu trabalho? Bom, eu pesquiso, eu monto aulas, eu explano, tiro dúvidas, monto questões, enfim. Só que a necessidade que me faz estar fazendo nesse momento é uma necessidade que ela é financeira. Ela, por ser financeira, eu estou ligado a um código de conduta ética, né, a um código de conduta moral, na verdade, e um procedimento ético dentro do trabalho. Ou seja, estou aqui, claro que por gostar, mas primeiramente a necessidade é uma necessidade de constituição financeira da coisa. Por quê? Porque se eu não estivesse ganhando para estar fazendo isso, necessariamente eu estaria fazendo uma outra coisa. Para estar ganhando uma graninha para então depois eu fazer aquilo que eu realmente gosto, certo?
como muitos colegas meus que são músicos, mas durante a semana ele vai trabalhar em outras coisas que é o que vai dar o dinheiro, porque ao fim de semana a música, na verdade, é o hobby dele. Ou, por exemplo, você, de repente você aí é boleiro aí amador, né? Você tem seu time amador aí para jogar com a galera da região, ganha campeonatos, ganha troféu, mas veja, você não ganha dinheiro para isso. Ou seja, a sua necessidade financeira não é feita com isso. Então, a gente tem aqui uma necessidade e logo mais vamos falar de mais.